Olá, o Região está começando agora aqui pela TV União. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência em mais um programa. Hoje nós estamos recebendo mais uma vez, com muita alegria, a nossa colunista que fala sobre Previdência Social e Direito Trabalhista, a doutora Deise Ciacco. Ela responde várias questões que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp, o 19 98272 0221. Doutora Deise, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Eu que agradeço imensamente o convite, Magalhães. Doutora, vamos começar aqui com a primeira dúvida. A nossa telespectadora pergunta se ela pode se aposentar por tempo de contribuição. Essa regra, ela ainda está valendo, doutora Deise? Sim, essa regra ainda está valendo. Você pode se aposentar por tempo de contribuição, é uma regra antiga, desde que preencha os requisitos antes da reforma da Previdência, que começou a valer em 13 de novembro de 2023. As regras para esse tipo de aposentadoria eram de 30 anos de contribuição, de pagamento, não é? De recolhimento para a mulher e de 35 anos de contribuição, de recolhimento para os homens. E nessa regra de aposentadoria por tempo de contribuição, era necessário ter uma idade mínima, doutora? Nessa regra antiga, não era necessário ter uma idade mínima. Era necessário apenas ter completado esse tempo de contribuição. E esse tipo de aposentadoria por tempo de contribuição, ela é vantajosa para o segurado? Ela depende muito da idade em que se vai aposentar, né? Pedir aposentadoria. Quanto mais jovem for o segurado, ainda que ele tenha completado 30 anos de contribuição, se for mulher, e 35 anos de contribuição, se for homem, incidirá um desconto chamado de coeficiente previdenciário, e que pode descontar do valor da sua aposentadoria de 10% a 40%, o que é um desconto muito expressivo. E esse desconto é justamente para dificultar que você se aposente e receba por muito tempo um valor da sua aposentadoria. Mas tem uma vantagem, que é a de poder descontar 20% dos menores salários de contribuição, e a outra vantagem de permitir que você se aposente mais cedo. E nós acabamos de receber aqui uma outra pergunta. A pessoa está dizendo aqui que estava próxima de se aposentar quando aconteceu a reforma da Previdência. O que acontece nesses casos, doutora? Ela pergunta se pode se aposentar pela regra antiga, mesmo assim. Então, nesses casos em que o segurado estava próximo de se aposentar, né, de completar os requisitos, ele terá direito a uma das regras de transição, que são as seguintes: tem o pedágio de 100%, tem o pedágio de 50%, tem a regra de pontos e também tem a regra da idade progressiva. Essas regras, elas vão durar até o ano de 2033. E eu vou explicar por que é que existem essas regras. Para que a mudança de uma regra antiga, antes da reforma, para as regras novas, não seja brusca, não seja repentina. E para esse ano de 2023, qual seria a regra da idade progressiva? Seguindo uma tabela que o próprio INSS lançou para 2023, essa regra varia de acordo com a idade. O homem precisa ter 35 anos de contribuição e 63 anos de idade. E a mulher precisa ter, no mínimo, 30 anos de contribuição e 58 anos de idade. Doutora, só para relembrar, o pedágio de 50% é aplicado em que casos? O pedágio de 50%, ele só pode ser aplicado para quem estava muito próximo da aposentadoria, há menos de 2 anos para se aposentar, quando a reforma entrou em vigor, que foi em novembro de 2019. E o pedágio de 100%?
Para esse ano de 2023, os homens terão que ter uma idade mínima de 60 anos e 35 de contribuição, mais 100% do tempo que faltava para se aposentar da data da reforma. E as mulheres ter a idade mínima de 57 anos de idade, 30 de contribuição, mais 100% do tempo que faltava para se aposentar da data da reforma. Por exemplo, se faltavam 3 anos para se aposentar, já não consegue entrar no pedágio de 50%. Terá que trabalhar 6 anos e recolher 6 anos a mais, ao invés de apenas 3. A aposentadoria especial, ela exige uma idade mínima? Ou por ser atividade especial, a pessoa pode se aposentar sem levar em conta a idade? Antes da reforma, não era preciso, né, cumprir uma idade mínima para se aposentar especial. Se trabalhasse em atividade especial, que são aquelas insalubres, né, que tem algum fator que prejudica aí a saúde do trabalhador, poderia cumprir apenas um requisito, ou seja, ter trabalhado em atividade especial por 25 anos, no mínimo, no caso de insalubridade em grau leve. Se for em grau moderado ou grave, o que é muito difícil, poderia se aposentar com 20 anos ou então 15 anos, respectivamente, de trabalho. Mas os casos mais comuns são realmente de 25 anos de trabalho. Doutora Deise, e após a reforma, para a aposentadoria especial, passou a se exigir uma idade mínima? Sim, infelizmente, Magalhães. E eu digo infelizmente porque os trabalhadores expostos a agentes nocivos enfrentam uma dificuldade maior, né, no trabalho, como, por exemplo, um ruído excessivo. Enfrentam, né, os da área da saúde enfrentam vírus, bactérias, ou então trabalham, né, no caso de mecânicos, por exemplo, chão de fábrica, com substâncias corrosivas, óleos, graxas, ou então até mesmo na lavoura, com agrotóxico. Após a reforma, além de se comprovar o tempo mínimo de exposição a esses agentes, que em regra é de 25 anos, o INSS passou a exigir uma idade mínima, ou seja, de 60 anos de idade. Mas essa regra, ela só é válida para quem se filiou ao INSS, começou a contribuir com o INSS após a reforma da Previdência, ou seja, após o dia 12 de novembro de 2023. Olha, chegou agora uma questão muito importante e esclarecedora para quem tem dúvidas a respeito de como deve proceder, né, quando vai dar entrada na aposentadoria. Essa pergunta chegou aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 19982720221, do senhor João Batista, doutora Deise. Ele está contando aqui que fez uma simulação no INSS e o resultado foi que não poderia se aposentar agora. Mas ele procurou por um advogado e conseguiu se aposentar. Ele quer saber por que isso aconteceu. Isso acontece frequentemente, em muitos casos, mais do que possamos imaginar, né? A simulação do INSS, ela é automática, é tipo de um robô, que não analisa caso a caso, não analisa especificamente para um determinado tipo de trabalhador. Já o advogado, ele vai verificar cada lançamento no seu cadastro, aquele cadastro do INSS, que é chamado de CNIS. Ele vai verificar, então, se há possibilidade de você fazer algum recolhimento retroativo, né, mais antigo, que deixou de fazer, deixou aqueles buracos sem contribuição, o que é muito comum, principalmente quando a gente fica desempregado. Ele vai verificar se você tinha ou não uma empresa aberta em seu nome e que, porventura, você não tenha recolhido, não tenha feito a contribuição,
para que você possa resgatar algum período que não foi lançado pelo INSS. Vai verificar se houve ou não trabalho com insalubridade para acrescentar 20% ao tempo, no caso da mulher, e 40% ao tempo, no caso do homem. Vai verificar se você ficou afastado por motivo de doença, caso em que poderá ser computado o afastamento e muitas outras coisas que só quem conhece a legislação profundamente tem condições de verificar para que você possa se aposentar antes. Muito bem, nós vamos rapidamente aqui ao intervalo. Voltamos daqui a pouco com a doutora Deise respondendo mais dúvidas, mais questões que chegaram aqui para a nossa produção. Até já! Nós já estamos de volta aqui no Região para o bloco final do programa, hoje recebendo a doutora Deise Ciacco, advogada especializada em Previdência Social e também Direito do Trabalho, tirando aqui várias dúvidas a você que nos mandou aqui mensagens pelo nosso WhatsApp, que é o 19982720221. Doutora Deise, vamos voltar aqui a um tema recorrente nas suas participações, que é a revisão da vida toda. Ela já tem alguma definição? Olha, infelizmente, nós não temos ainda uma definição. Eu fico muito aborrecida quando isso acontece, porque é como se o colegiado lá do Supremo Tribunal Federal estivesse estudando uma forma, não é, de não favorecer a população e sim favorecer a União, ao governo em si. Uma decisão muito mais política do que jurídica. Quando começa assim com essa demora, não é? A gente fica preocupado. E nós fomos sim surpreendidos por mais uma decisão estapafúrdia do STF, em desacordo com a Constituição. Sinceramente, eu não estou com fé de que tenhamos uma solução justa para esse caso, mas sim política. Mas eu creio que pelo menos a decisão do ministro Zanin, que foi a primeira, ela seja derrubada para que nós não tenhamos um retrocesso, ou seja, o retorno do processo ao STJ para um novo julgamento. Isso seria inconcebível. Então, a minha fé é de que prossiga ali mesmo no STF e tenhamos uma solução, seja ela qual for. Agora uma pergunta sobre pensão por morte. A senhora Maria José disse que era viúva e vivia em uma união estável com um companheiro. Ele faleceu agora em 2023 e ela está perguntando se pode ficar com 2 pensões por morte. Não, ela não pode, dona Maria. A senhora vai ter que optar pela pensão maior. Mas cuidado, porque a senhora não se casou, a senhora só manteve uma união estável, né? Que fica mais difícil agora da senhora comprovar com documentos e com testemunhas essa união estável. Portanto, não é só com testemunhas, é também com documentos. E quais documentos ela poderia levar, doutora? Eu vou colocar alguns exemplos, né? É necessário apresentar RG e CPF, tanto de quem vai pedir como de quem faleceu. É preciso um comprovante de residência comum, né? Isso ajuda e muito. Não que na união estável a gente não possa morar em domicílios diferentes. Isso acontece, mas é mais raro. O mais comum é que se more junto, né? Pode juntar uma declaração de união estável, uma conta conjunta, também é muito bom, mesmo que tenha pouquinho dinheiro, praticamente não tenha tido movimentação, mas havia conta conjunta. Fotos, seguro de vida, o testamento favorecendo a viúva e documentos que comprovem dependência
econômica. Por exemplo, uma declaração de imposto de renda, não é uma compra, um pagamento que foi feito pelo companheiro para favorecer a viúva. Um médico, não é, que recebia com cheques, por exemplo, daquele companheiro que faleceu. E lembrar que desde 2019, o INSS exige documentação comprobatória da união estável nos últimos 24 meses antes do falecimento. Doutora, uma outra pergunta aqui, a nossa espectadora não quis se identificar, ela está perguntando se pode receber aposentadoria e pensão por morte. Sim, você pode se aposentar e continuar recebendo a pensão por morte. Inclusive, tem muita gente que não sabe disso, não pleiteia a pensão por morte, achando que não pode acumular. E pode sim. A Elizabeth pergunta se pode contribuir um mês sim e outro não, porque ela já completou 15 anos de contribuição, mas não completou a idade de 62 anos. Ela está com 57 anos atualmente. Ela pode contribuir sim alternadamente, mas eu não recomendo. As regras da Previdência podem sofrer alteração. E se, por exemplo, o tempo de contribuição aumentar, você vai se arrepender de não ter contribuído todos os meses. Isso aconteceu agora em 2019, quando mudaram as regras, não é, de 60 anos de idade para a mulher para 62, e muita gente não tinha feito a contribuição dos 15 anos, tinha parado de contribuir. Mais uma questão aqui, agora o senhor Higino, ele disse que completou 67 anos de idade e só contribuiu por 3 anos. Ele pergunta se valeria a pena voltar a contribuir. Ele também acrescentou que tem diabetes e pressão alta. Olha, pela cultura aqui do Brasil, nós não temos uma cultura de fazer uma poupança, fazer aplicações, investir, né, de alguma forma, para que futuramente isso possa nos servir de sustento, né, de sustento para os mais velhos. Nós não temos essa cultura. Aliás, nós temos uma cultura que é de tudo que a gente acaba favorecendo os filhos, ajuda os filhos, né? O pouco que a gente tem essa satisfação. Nós somos aqui no Brasil muito sentimentais, muito emocionais. Então, eu diria aqui para o senhor que vale a pena, sim, senhor Higino, retome as contribuições. Primeiro, porque o tempo voa. Quando o senhor menos esperar, o senhor vai estar aposentado. Segundo, porque hoje nós vivemos muito mais do que antes. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu perdi meu pai quando ele tinha 49 anos apenas. Hoje é difícil morrer mais jovem, não é? A gente vive aí até mais de 85 anos, chega aos 90, 92, né? Nossa expectativa de vida aumentou muito. Já estamos beirando 90 anos, e o senhor poderá, então, desfrutar da sua aposentadoria. E, por fim, se o senhor tem diabetes e pressão alta, pode ser que o senhor precise se afastar para se tratar. A diabetes, ela causa muitas complicações, inclusive na visão. Então, compre um carnê do INSS, passe em um advogado de sua confiança, para que ele veja qual é a melhor forma do senhor recolher e não perca tempo. Mais uma aqui, o Manuel Pereira, que é de Águas da Prata, ele se aposentou com a ajuda de um advogado, mas não recebeu os atrasados, doutora Deise. Ele quer saber se há algum motivo, quer saber por quê. Existe muita preocupação de quem pede aposentadoria com esses atrasados, né? E muita preocupação também de repente, não receber, não sabe o motivo, fica até desconfiado, ou que o INSS errou, ou que o advogado não repassou esse valor. Senhor Manuel, não é sempre que se tem atrasados para receber. O segurado só tem atrasados
quando ele faz o pedido e o INSS ou então o judiciário demoram para reconhecer o seu direito. Para o senhor ter certeza, melhor que procure esse seu advogado, peça esclarecimentos, não tenha vergonha. Os advogados são prestadores de serviço. A gente tem prazer quando alguém nos procura para tirar dúvidas, não é? Ou então, o senhor pegue a sua carta de concessão. O senhor deve ter recebido pelo correio uma carta de concessão da sua aposentadoria. Nessa cartinha tem anotado, né, a data da concessão, para que o senhor possa saber se tem ou não atrasados, comparando com a data que o senhor fez o seu pedido. Nessa cartinha tem as duas coisas, a data do seu pedido e a data da concessão. Agradeço aqui a participação do seu Manuel, lá de Águas da Prata, e agora temos aqui uma pergunta da senhora Marina, que é de Espírito Santo do Pinhal. Ela conta que parou de trabalhar porque estava muito doente. Inclusive, esteve no postinho do bairro, pegou o resultado de um ultrassom que acusou tendinite e bursite no ombro esquerdo, sendo que no direito ela tem tendinite, doutora Deise. Ela quer saber se consegue se aposentar. Olha, infelizmente o INSS e até mesmo o judiciário, eles têm dificultado demais da conta as aposentadorias. Eu tenho visto casos até gravíssimos em que os peritos do INSS ou até mesmo do judiciário têm rejeitado até mesmo um afastamento. O mesmo ocorre no judiciário, e não é só no INSS. Mas nós não podemos desistir. O pedido deve ser feito e o segurado tem o direito de insistir quantas vezes for necessário, né? E é importante que ele tenha bons documentos médicos em mãos, documentos médicos recentes e um atestado médico bem detalhado, o que também não é fácil de conseguir. Procure um bom advogado previdenciário para que ele possa auxiliar a senhora, vale a pena, mesmo porque o seu advogado, se ele perceber que o postinho de saúde ou seu médico não está querendo lhe fornecer um atestado médico detalhado, ele pode intervir e ele mesmo mandar uma notificação para esse médico. Nós já estamos caminhando aqui para o final, doutora. Tem uma espectadora que está dizendo que pediu um atestado no postinho e o médico se recusou, dizendo que não daria porque ela não está registrada em carteira. O que pode ser feito? Não, isso não deveria ter dado essa negativa para a senhora. Fornecer um atestado médico é obrigação, é um dever que o médico tem. Ele pode atestar o que ele bem entender, até que a senhora está bem, que não tem nada, mas ele é obrigado, sim, a fornecer o atestado, bem feito, com o CID, com a medicação prescrita e com as restrições que a senhora enfrenta devido às moléstias, mesmo a senhora sendo dona de casa. É um erro muito grande do médico perito, ou do médico particular, ou do médico do postinho do SUS, né? Entender que por ser do lar, precisa se aposentar. Como não? A pessoa que está doente, essa é a regra, ela tem o direito de pedir um afastamento ou até mesmo de se aposentar, ainda que ela não exerça nenhuma profissão fora de casa. Então, com essa negativa, a senhora procure, para a política aí da boa vizinhança, a senhora deve procurar um outro médico do postinho, porque eu conheço inúmeros que são excelentes. Eu fico boba de ver como tem médico bom aqui na nossa região. Mas a senhora, para encurtar o caminho, pode pedir um outro médico, né, do postinho, explicar o motivo que a senhora quer outro, porque aquele não lhe forneceu o atestado, ou então ir até o Conselho Regional de Medicina e fazer uma reclamação
sabendo, nesse caso, o nome do médico que lhe negou o atestado, né? Você vai precisar informar o nome completo e ainda, de preferência, a inscrição desse médico no Conselho Regional de Medicina, tem naquele carimbinho que eles dão. Doutora, a Maria Vitória, ela disse que tem, deixa eu ver se eu consigo falar sem errar aqui o nome dessa doença, espondilite anquilosante, mas não recolhe, ela não paga o INSS. O que ela deve fazer para se aposentar? Olha, a espondilite anquilosante é um tipo de inflamação muito grave, viu? Por sinal que afeta os tecidos conjuntivos, provocando inflamação nas articulações da coluna e também nas grandes articulações, como os quadris, os ombros e outras regiões, nos pés, nos tornozelos. É um problema que vai se agravando, infelizmente. E a causa da espondilite anquilosante, ela é desconhecida. Não é tudo, né, que se tem uma explicação para que se possa socorrer melhor as pessoas vítimas dessa doença tão grave. E essa doença também tende a ser hereditária. O sintoma mais comum dessa doença é dor nas costas e rigidez do corpo. Você vai perdendo a mobilidade, não é? Qualquer movimento que você faz, você sente um grande desconforto. Então, de forma que fica realmente difícil de trabalhar, mesmo que você seja jovem, o que dificilmente os peritos entendem, né? Eles não compreendem que uma pessoa mais jovem, com essa doença, chegue lá e fale, olha, eu preciso me aposentar, eu não estou conseguindo mais, ou seja, um serviço administrativo no computador, ou seja, um serviço doméstico, a pessoa não consegue, simplesmente. No seu caso, que não tinha contribuições, eu aconselho que faça pelo menos 12 contribuições no código 1473, porque é o código de facultativo, aquele código de quem não trabalha, para começar, então, a pedir os afastamentos até que você venha a conseguir a sua aposentadoria. Pergunta final do programa de hoje, doutora Deise. Tem várias pessoas que entraram em contato aqui conosco perguntando como devem fazer para negociar suas dívidas, aquelas contraídas até dezembro de 2022. Olha, foi uma boa lembrança essa pergunta, porque nós temos aí os bancos envolvidos, junto com o governo federal. A Caixa, inclusive, é parceira do governo federal no Desenrola Brasil, que é um programa que facilita o pagamento de dívidas em atraso. Pode ser IPTU, água, a Electro, aqui no caso da nossa região, e que vai facilitar limpar o nome para milhões de pessoas. O objetivo do programa é reduzir o endividamento da população, não é? Mas isso para aqueles brasileiros negativados até 31 de dezembro de 2022, né? E aí você vai poder negociar suas dívidas de acordo com a sua capacidade de trabalho. No caso da Caixa, eu vou falar porque é com quem eu tenho um maior relacionamento. Você pode ir direto na Caixa, tentar negociar a sua dívida, que fica mais fácil. Você pode falar com o gerente, com qualquer funcionário de lá sobre isso, ou então você pode abrir o aplicativo do gov.br, que é um aplicativo do governo. Tem casos de até 90% de desconto. Os gerentes poderão auxiliá-lo se você não souber lidar com esse aplicativo. Doutora Deise Siaco, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, esclarecendo dúvidas importantes aqui para as pessoas que estão buscando uma aposentadoria e também os seus direitos trabalhistas. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço, Magalhães, e peço desculpas de estar tão rouca assim, com a voz tão ruim. É que eu tive uma gripe recentemente, a voz não recuperou ainda. Muito obrigado, doutora Deise Siaco. O Região vai ficando por aqui, agradecendo a você. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.